criada com base na ONU, né, que é a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, desculpe, aonde a ONU ela regulamenta que todos os países que trabalham com cargas perigosas façam na sua nação uma regulamentação interna, aonde identifique todos os produtos químicos no que diz respeito ao transporte, certo? Então, a classificação do nosso país foi criada lá no ano de 2004, aproximadamente, foi dado com base na ONU. Foi o primeiro ponto que partiu, o ponto de partida para dar essa classificação foi lá da ONU, certo? A Organização das Nações Unidas, que hoje é regulamentada aí pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a famosa ANTT. E qual foi o primeiro país? Não, eu não tenho registro do primeiro país, mas sempre pioneiros nesses assuntos, sempre os americanos. Foram eles que começaram a catalogar as substâncias químicas, até para a prevenção, né, da sua própria integridade nacional. Pois sabemos que as substâncias químicas são muito utilizadas de forma clandestina em guerras, em ataques terroristas. Então, os Estados Unidos foi um dos países pioneiros nesse tema, em organizar, em catalogar todas as substâncias químicas. Okay? E as empresas têm a obrigação de aquelas classificações. E qual a condição para elas não obedecerem a classificação? Eles podem ser notificados, a empresa pode ser notificada, a licença da empresa pode ser cassada e ela pode ser multada, certo? Pelo Ministério do Transporte do nosso país. Tá? Obrigada. Nada. Boa noite, professor. Boa noite, professor Isaías. Meu nome é Miriam Costa e eu tenho uma curiosidade a respeito do transporte desses produtos químicos. Vemos em alguns casos caminhoneiros que transportam esses produtos sem o devido conhecimento do que se está sendo transportado. Por que isso acontece? Isso é correto? Como já respondi anteriormente, existe um órgão que fiscaliza isso, né, que é o Ministério do Transporte, e os órgãos fiscalizadores de cada município, ou seja, de cada estado e também municipal. A questão do desconhecimento, aí já entra na área do comprometimento das empresas que transportam e contratam esses motoristas junto com seus caminhões para transportar produtos químicos. Uma vez que as empresas cumpram o que a regulamentação da Agência Nacional de Transporte estabelece, que é treinamento específico para esses condutores, essa lacuna do desconhecimento já é eliminada, certo? Mas infelizmente ainda em nosso país existem profissionais que transportam esses produtos perigosos sem o devido conhecimento, certo? Sem a devida formação técnica para isso, sem estar preparado com o curso estabelecido dentro da regulamentação brasileira. E se isso acontece, existe fiscalização própria para notificar esses transportadores, certo? Há ainda deficiência, existe sim a deficiência de fiscalização na condução de alguns produtos químicos de algumas transportadoras, mas acredito que o governo está fazendo a sua parte para fiscalizar de forma rigorosa o transporte de produtos perigosos, porque ele não é brincadeira. Transportar produtos perigosos não é transportar água, nem areia, né? Deveria ter mais comprometimento, tanto de quem transporta, certo? Que são os condutores, quanto de quem contrata esse serviço, que são as empresas, certo? Então, eu creio que futuramente a tendência é a conscientização que aumentando e essa falha do motorista não ter conhecimento. E também a eficiência da fiscalização não seja sanada. Boa noite, professor Isaías. Meu nome é Ana e eu queria saber como é composta a identificação dos veículos. Muito bem. A identificação também é regulamentada, né, pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, aonde as substâncias químicas receberam a classificação de 1 a 9. E uma vez que alguma empresa vai transportar algumas substâncias que estão
saber como agir pela identificação do produto, certo? Professor, dentro dessas placas, existe uma que chama rótulo de risco, não é isso? Existe o quê? Uma outra placa que chama rótulo de risco. Ela seria a identificação do risco daquela indicação da placa laranja? Justo. Ela é um complemento, né? Que a substância está sendo transportada de risco. Ela indica o risco que ela oferece. Agora, é interessante que a gente conversa sobre isso e você percebe como em nossa cidade, em nossas rodovias, passam diversos transportes de produtos perigosos e aí os condutores a passeio, o usuário das vias desconhece esses riscos, desconhece os produtos. Então seria interessante que também fosse divulgado para a população leiga que não trabalha diretamente com isso, referente às classificações de produtos perigosos para a gente. E é permitido de passar em área urbana? Assim? Dependendo da substância. Nem toda substância é permitido passar em área urbana. Isso é analisado de acordo com a característica de cada substância. Por exemplo, substância radioativa não se pode passar em vias urbanas. Já existe algumas substâncias que causam contaminação leve, aí pode ser permitido, dependendo do critério, dependendo da necessidade de se passar por uma via urbana, certo? Em caso de, por exemplo... Mas o correto é só vias PRs, estaduais A gente está falando do transporte rodoviário. Mas, por exemplo, navio que transporta algum tipo de produto inflamável, a sinalização é da mesma forma? A regra é a mesma. Para todos? A substância é inflamável. Ela é inflamável, então a classificação dela vai ser 3 em qualquer meio de transporte. Somente identificação através de placas? A classificação ela serve para qualquer meio de transporte, certo? Existe hoje 9 classificações de substâncias químicas no nosso país, produtos químicos, a ser conduzido e transportado. Vou falar uma por vez aqui porque eu estou esperando me perguntar. Boa noite, professor. Meu nome é Brenda. A minha pergunta é a seguinte: sabemos que os produtos químicos eles são classificados através de classe e subclasse. O senhor saberia me informar quantas classes são, classe e subclasse são e definir algumas delas? São 9 classes, certo? Subclasse não vem agora em minha memória o número exato, ok? Mas se você der uma analisada, você vai ver que não são muitas subclasses que nós hoje catalogadas, mas classes são 9. Podemos citar algumas. A classe 3, como já falei, líquidos inflamáveis. A classe 8, substâncias corrosivas. A classe 2 são gases, né, inflamáveis. E aí por diante. Por que isso tem que ser classificado? Para poder a gente fazer, né, as empresas conduzir esses produtos químicos de forma mais segura possível. Eu conhecendo a propriedade química de um produto químico, com certeza eu vou garantir mais segurança no seu transporte e também uma salvaguarda mais eficaz. O que é uma salvaguarda? Um socorro de emergência, quando acontece um acidente, um caminhão desse tombar, um caminhão desse colidir com outro equipamento lá na estrada. Por isso que as classes do combustível foram importantes catalogar. E hoje no Brasil inteiro, todas as substâncias e produtos perigosos são classificados dessa forma, de 1 a 9 classes, certo? Dessa forma não existe confusão de interpretação de um estado ou outro. Vai ser transportado um produto daqui do polo petroquímico até o outro lado do país, lá no Rio Grande do Sul. Se ele for um produto da classe 3, líquidos inflamáveis, ele vai ser identificado com o número 3 e tal, até o destino dele. Ok? Boa noite, professor. Meu nome é Alice. Eu gostaria de saber até quantos produtos perigosos podem ser transportados no mesmo carregamento. Até quantos, eu não tenho a resposta exata. Tem alguns equipamentos, alguns transportes que são desenvolvidos para transportar 1, 2, 3 ou 4 produtos químicos, seguindo sempre a regulamentação de segurança, se preocupando com a propriedade química e física de cada agente. Né? Sabemos que tem agentes que não podem jamais ter contato com outros, tem produtos químicos que não podem ter contato com outros, que
pode causar uma reação química. Mas existe sim transportes específicos que agrega, que pode transportar mais de 2, 3 ou 4 combustíveis. Por exemplo, é o transporte ferroviário, onde você tem um trem que tem diversos vagões e o pessoal da logística consegue, em alguns vagões, colocar um produto, em outros colocar outros. E os navios também, eles têm condições de, dentro do compartimento do navio, fazerem divisões específicas com resistência e proteção específica para transportar produtos químicos diversos, certo? Tudo isso dentro de uma regulamentação estabelecida no nosso país. Boa noite, professor. Gostaríamos de saber quais as exigências legais que uma empresa precisa para se especializar no transporte de cargas perigosas. Muito bem. Um dos primeiros passos é a empresa conseguir uma licença, certo? Pelo órgão competente do Estado, que autoriza uma empresa a transportar produtos químicos. Existe um órgão específico que a empresa dá entrada, certo? Solicitando o alvará, ou seja, a autorização para transportar produtos químicos. Uma vez que esta empresa cumpra todas as regulamentações estabelecidas pela Lei Brasileira de Transportes de Produtos Químicos, ela recebe um alvará, certo? Ou seja, uma licença para trabalhar no transporte de produtos químicos. Basicamente é isso aí que hoje é praticado no nosso país. Eu tenho uma empresa transportadora, quero transportar produtos químicos, então eu tenho que seguir uma resolução, eu tenho que seguir uns procedimentos específicos dos órgãos competentes do nosso Estado, que libera e autoriza uma empresa a transportar produtos químicos. Logo, não é qualquer empresa que pode transportar produtos químicos, ela tem que ter uma permissão, certo? Um alvará, uma licença para esse tipo de transporte, porque será exigido e cobrado dela mais medidas de segurança do que uma empresa de logística que transporta produtos perecíveis, por exemplo, ou uma carga fria, que o pessoal chama, tá? Então, basicamente, essa é a exigência, ser licenciada, autorizada pelo órgão competente do Estado, certo? Bem, boa noite, meu nome é Andressa. Eu queria saber os cuidados que devemos ter durante um acidente com os produtos tóxicos. No que diz respeito ao usuário das vias, né, das rodovias de carros de passeio, quando ele identificar um acidente, um produto, um caminhão ou uma carreta de produtos químicos, a primeira ação é se afastar, né? Procurar ligar a seta e se afastar do ambiente, porque o condutor leigo, ele não tem uma noção do risco daquela carga, certo? Pode ser uma carga tóxica, pode ser uma carga irritante, né? Pode ser uma carga corrosiva, asfixiante. Então significa quando um produto perigoso desse vaza, né, da sua repartição ali, de um tanque de reservatório, ele pode fazer um estrago, tem um raio de ação, né, muito grande, dependendo da substância. Haja vista, teve um acidente que ocorreu em Minas Gerais há pouco tempo, que uma carreta de amônia, se não me engano, virou, e o pessoal não sabia, né, os condutores, do tipo de substância que tinha derramado lá na estrada, e a galera começou a passar e lacrimejar, irritar os olhos, e foi uma confusão tremenda. A polícia rodoviária teve que isolar a pista bastantes quilômetros do ponto de acidente. Então, quais são os cuidados que eu enquanto condutor de veículo de passeio, devo ter? Sempre manter a distância desses equipamentos, desses caminhões. Em caso de acidente, me afastar quando possível for e ligar, certo? Para os órgãos competentes. E as empresas devem ter cuidado nos seguintes aspectos: o motorista, os condutores devem ser treinados, certo? Os transportes tem que estar em perfeitas condições de uso, ok? Com a parte mecânica do equipamento todo em dias, a parte documental todo em dias, e o motorista ser treinado a solicitar socorro de emergência
ligar em caso de acidente. Ok? Boa noite, professor. Meu nome é Sandra. Gostaria de saber qual tipo de documentação do transporte para fazer a carga de produtos perigosos tem que ter. Muito bem. Como eu falei, existe alguns órgãos, né? Um órgão competente do nosso estado que estabelece essa documentação. Uma delas é uma licença ambiental, né, que deve ser adquirida pelo órgão competente do meio ambiente. A empresa vai solicitar e ela passará por alguma fiscalização, algumas recomendações ela deve aplicar para receber essa licença. O transporte também em si tem que ter as especificações, exemplo, identificação, a medida, a espessura do material que vai armazenar a substância, dependendo da substância, tem que seguir toda a regulamentação. Os próprios aspectos de segurança do equipamento, como condições de freio, condições do sistema elétrico do equipamento. O motorista tem que apresentar uma documentação específica, como a habilitação, né? Como o próprio curso chamado curso MOP, de movimentação operacional de produtos perigosos. Então, são algumas documentações básicas que são exigidos para o transporte dessas substâncias. Além da nota fiscal, né, que as empresas têm que apresentar, têm que deixar à disposição da fiscalização rodoviária no transporte que está conduzindo esses produtos. Ok? Boa noite, eu sou o Monélia. Uma das bases de regras de licenças ambientais do plano, a 237, ela estabelece que cada estado obtenha a sua licença ambiental para a movimentação de cargas consideradas perigosas. E no caso do custo elevado que isso traz às empresas, qual seria a medida assim, mais eficaz que pudesse ser tomada para reduzir esse prejuízo, digamos assim, para as empresas? Hoje a legislação funciona dessa forma. Quando uma empresa faz a movimentação de produtos perigosos em diversos estados, ela deve conseguir uma licença ambiental em cada estado que ela transporta esse produto. E essa licença, quem vai conceder é o IBAMA. Então, para essas empresas que têm essas características, fica caríssimo ela conseguir transportar produtos químicos. Porque cada estado tem uma legislação e, para ela cumprir essas legislações, se torna um custo altíssimo. E que não é fixo, porque cada estado tem o seu. Cada estado tem o seu, justamente. Então, aí já entra um critério, uma ação política, né? Deveria, as empresas que sofrem com isso, buscar um entendimento do governo para poder conseguir uma forma de uma licença única, dependendo dos produtos, para empresas que trabalham nessas características. Então, aí fica uma deficiência do nosso sistema, que não só nessa área, mas em muitas áreas dificulta a vida do empresário do brasileiro. Haja vista que os corpos nosso que hoje existe no país, alguns produtos, algumas matérias-primas são transportadas e tem que ficar dias, semanas lá na fila para ser descarregados. E isso termina encarecendo o produto de forma absurda. No transporte dos perigosos não é diferente. Ainda existe esse gargalo. Empresas que transportam em diversos estados produtos perigosos, ela tem que conseguir uma licença em cada estado. Deveria ela ter uma licença única, né, que garantisse que ela pudesse transportar esses produtos perigosos em todos os estados que ela atua dentro das regulamentações que a lei estabelece, sem ela sofrer tanto custo, né, sem gerar tanto custo para ela. Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade atual. A minha opinião seria isso, uma resolução específica para essas empresas. Uma licença única, né? Tem como o governo desenvolver isso agora. Foge da nossa
quando essas empresas responsáveis por essa carga não, vamos dizer assim, não têm essa responsabilidade e acontece um determinado acidente em algum lugar e ela não acata com os compromissos dela de cuidar daquele determinado meio ambiente ali, só quem vai sofrer as consequências ou o Estado ou nós, Com certeza. Quando nós falamos em transporte de produtos perigosos, não podemos esquecer que muitas pessoas podem pagar, né, um preço muito alto dependendo do acidente com um desses produtos. Não podemos esquecer que radiação, né, produtos corrosivos, substâncias altamente contaminantes que têm potencial de contaminar solo, lençóis freáticos, rios, estão sendo transportados aí pelas vias terrestres, ferroviárias, náuticas e aéreas do nosso país e no mundo inteiro. Então, ainda há uma deficiência, certo, no nosso país no que diz respeito a esses transportes de produtos. Esse encontro aqui é interessante, faz a gente despertar um tema interessante que não é muito divulgado, não é muito conversado. Só enxergamos resultado desse assunto que estamos aqui quando ocorre um acidente. Aí a mídia mostra, né, mas o dano que causou ali na região, né, não é muito divulgado. Fala-se só no momento, mas depois todo mundo vai embora. Mas muitas pessoas têm perdido a vida e a saúde, não é isso? E sua estabilidade de moradia quando acontece um acidente em determinado combustível. Então, é muito importante esse momento, tá? E discutir, levantar esses temas aqui referente a produtos químicos. Mais alguma pergunta? Bom, esse foi o nosso documentário com o apoio do professor Isaías Araújo, onde esclareceu nossas dúvidas sobre transporte de produtos perigosos, tirando dúvidas sobre movimentação, cuidados, documentação e movimentação de cargas perigosas. Espero que tenham gostado. Muito bem, foi um prazer, tá, poder contar mais uma vez com vocês e espero ter contribuído para o aprendizado, né, desse tema, que é um tema importante. Movimentação de produtos perigosos, onde envolve não só as empresas, mas toda a sociedade, né? Então, mais dúvidas, querendo tirar dúvida, querendo mais informações, só mandar um e-mail para Isaías, com C, @lineaba, tudo junto, .com.br, ok? O conhecimento